A fala machista de um jogador do Red Bull Bragantino contra uma árbitra continua repercutindo negativamente no futebol brasileiro. O goleiro Hugo Souza criticou a declaração classificando-a como infeliz, mas a jornalista esportiva Bárbara Coelho deu um show afirmando que a fala do atleta foi desonesta e covarde. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, eu vi essa fala aí, PQP. 2026 e a gente ainda tá nisso. Exatamente. A gente precisa todos os dias lembrar de uma coisa: o futebol ele faz parte da nossa condição cultural, social. Futebol é uma paixão, né, na nossa sociedade, e a nossa sociedade ela tem as características de algumas questões. A sociedade ela tem uma base escravagista, escravocrata, ele tem uma base elitista, muitas vezes, ela tem uma base machista, patriarcal. E se você é uma pessoa negra, se você é mulher, você não cabe em determinados espaços. E esses espaços, sim, também é o futebol brasileiro. Eu até estendo, tá, Sofia? Tem alguns países do mundo que também não gostam de mulheres, o futebol não é um esporte para mulheres, e enquanto isso, outros até são, né? Os Estados Unidos e Canadá, o futebol é colocado nas escolas até para as meninas. No Brasil não tem essa tradição. Então, esse tipo de atitude é extremamente comum nos estados de futebol. Só que a gente teve aqui uma diferença, que um jogador foi para o microfone sabendo que estava microfonado, que estava sendo gravado, com diversas emissoras ali, e falou o que ele falou. Ele falou o que é dito nos vestiários, o que é dito nos grupos de WhatsApp, o que é cantado pela torcida. Infelizmente, ele verbalizou, e aí eu vou te dizer uma coisa, Sofia, infelizmente ele verbalizou, porque vale o debate, abrir o espaço para o debate, abrir o espaço, inclusive, para a gente lembrar aos homens que estão no futebol que o lugar de mulher não é apenas na cozinha, se ela quiser estar na cozinha, que ela pode sim estar em todos os lugares, inclusive. Eu posso falar muito mal de vários jogadores, de vários hábitos de futebol, porque eu sou do Nordeste, meu time é nordestino, torço por Bahia, todo mundo já sabe disso, e os times nordestinos tendem a ser garfados com muita frequência para os times do Sudeste pela CBF, tá, Sofia? Tem várias reclamações sobre isso. E tem muito árbitro ruim por aí. E a reclamação de arbitragem no Brasil é algo muito sério e tem que ser feita, tá tudo certo. Mas olha a forma que esse jogador do Red Bull Bragantino fez. Eu vou te pedir para trazer o primeiro vídeo dele, por gentileza, porque teve retratação, que foi pior do que a primeira fala machista, na minha visão. Vamos lá, Sophie. Porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Eu acho que ela não foi honesta pelo que ela fez. Eu acho que o São Paulo, todo o mérito pela camisa, pela tradição que tem, eu acho que ela puxou para eles, porque dependente da situação, Red Bull é grande, mas para ela o São Paulo foi maior. Então eu acho que esse jogo também é critério dela, porque ela não foi mulher. A gente trabalha todo dia, a gente deixa a família em casa, irmã, pai, mãe, esposa, todo mundo, para ela vir acabar com o sonho. Era um sonho da gente chegar na semi ou ter na final, mas ela acabou com o nosso jogo. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para uns jogos desse tamanho, não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, eu sou casado, eu tenho minha mãe, então, desculpa aí se eu estou falando alguma coisa para as mulheres, mas ela do tamanho dela, eu acho que ela não tem a capacidade de adaptar um jogo desse. A gente tem que levantar a cabeça, porque daqui 3 dias a gente já joga um jogo e é a vida que segue. Sofia, eu assisti a partida. Nenhuma decisão que a árbitra tomou foi uma decisão. Foi a Daiane Muniz, é uma das melhores árbitras do Brasil. Ela está na FIFA desde 2018, não é uma árbitra que chegou ontem, né? Ela já tem aí 8 anos de FIFA. Ela não é qualquer árbitra, é uma árbitra da FIFA, sabe? Uma das melhores do país. Muito bem preparada, com uma capacidade de idade, mas a Daiane, ela não fez nenhum apito, né?
Não teve nenhuma interferência direta no resultado dessa partida. Não teve nenhum pênalti no marcado, nenhuma falta grave que não foi dada. Em nenhum momento o Bragantino sofreu uma penalização para esse tipo de crítica, mas é natural que o jogador saia reclamando. Só que teve dois pontos. Esse jogo não é para ser apitado por uma mulher. E ela não foi mulher. Como é isso, gente? E aí eu vou te pedir, Sofia, porque depois de esfriar a cabeça no vestiário, isso significa, depois da assessoria de imprensa, chegar lá no jogador e dizer, você fez merda, vamos melhorar isso aí? Olha o que ele fala, ele dá uma outra entrevista. Vou te pedir para trazer o segundo vídeo dele, por favor. Boa noite, estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres do mundo, do Brasil. Eu falei coisa que não deveria naquele momento para a Daniela. Eu fui ali no vestiário dela, pedi ela perdão, para a assistente dela também. Então estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres do mundo. Aqui também tem várias mulheres. Quero que possa me perdoar pela minha fala. Estou mal, estou triste. A minha esposa já me xingou, a minha mãe já me xingou. Então estou aqui para pedir perdão. Estou sendo um homem, estou sendo um ser humano, todo ser humano erra. Então, estou aqui para pedir perdão para todas as mulheres e é isso. Mas você continua reclamando da arbitragem, independentemente de quem apitou, se é homem, se é mulher. Pronto, Sophie. A desculpa dele foi: a minha mulher já me ligou, a minha mãe me ligou, e aí eu vou pedir desculpas, já me xingaram. Se não bastasse isso, olha a comida desculpa o termo, gente, mas eu vou utilizar o termo da sala da minha casa. Desculpe, mas olha a comida de rabo, né? Que é como a gente fala, que ele levou aí da apresentadora, da repórter do Cazé TV. Por favor, Sofia. Olha só o que ele teve que ouvir. E foi uma das melhores críticas, inclusive, por isso que a gente vai mostrar aqui. Cara, tem uma coisa que acontece nessas violências contra a mulher, inclusive violência contra a mulher mata mulheres todos os dias no Brasil, né? Falas misóginas, comportamentos machistas, são comportamentos e são situações que matam mulheres todos os dias no país. Então a gente precisa entender o tamanho da atrocidade que foi dita pelo Gustavo. Quando eu escutei, eu não consegui nem mais prestar atenção no jogo, porque isso reverberou, né, nos grupos, viralizou muito rapidamente. E o que me assusta é saber que uma pessoa que está sendo gravada, que está microfonada, que está num ambiente público e não é interrompida em momento algum, tem a liberdade de ser tão desonesto e covarde, com tanta facilidade, com tanto espaço para isso. Isso é o que mais me indigna, Igor. Isso que faz com que eu entre para falar com você, que agora com o coração muito apertado. Não é que ele foi num canto, não seria menos grave não, viu, gente? Mas não é que ele foi num canto, no vestiário, virou no ouvido do coleguinha dele, vomitou um monte de merda. Não. Ele teve autorização, ele se sentiu autorizado a ser absolutamente preconceituoso, misógino e machista. Para quem não conhece a Daiane, ela é uma das principais árbitras do futebol brasileiro, entre homens e mulheres, faz atuações impecáveis em muitos jogos, não teve nenhuma atuação em nenhum momento do jogo que contribuiu para a derrota do Red Bull Bragantino, senão a atuação ruim do Gustavo e de seus companheiros. O Gustavo, que tem mãe e cunhada, teve a coragem de dizer o que vocês acabaram de assistir. E assim, eu queria dizer para o Gustavo e para pessoas que são preconceituosas, que são machistas, nós não vamos abandonar o palco do jogo. Surgirão outras árbitras, outras jornalistas, outras torcedoras, outras jogadoras de futebol. Quem precisa se retirar do palco, Gustavo, é você. Você é desonesto, você foi desleal e você foi machista. Você não está preparado para viver em sociedade. Tá? Então eu, que me sinto oprimida diante de mais uma violência contra a mulher no lugar que eu amo trabalhar, venho aqui dizer que eu não vou dormir mal. Quem vai dormir mal é você, Gustavo, porque você é o opressor. Tá? Então, assim, a minha indignação, a minha chateação e a minha dor, ela não vai acabar com a minha noite hoje. Não vai, porque eu faço o que eu amo de forma muito honesta, muito coerente, diferente de você. Então, assim, não pode passar batido, esse assunto não pode amanhã não ser notícia. Ele podia dormir sem isso.
Inclusive, ele não, de fato, ele não dormiu. Então, não dormiu no sofá, não dormiu na cama com a esposa, eu acho, não dormiu no sofá também. Não sei onde o Gustavo dormiu, mas ele não dormiu, porque isso vem reverberando de fato. Inclusive, vamos ouvir o que o Hugo fala também sobre esse caso, que é um goleiro que eu tenho maior admiração, que vem sofrendo com falas racistas. E olha o que o Hugo fala sobre isso. Aqui com as meninas, mas eu queria publicamente aqui expressar meus sentimentos ao que aconteceu ontem na entrevista contra o Bragantino. Isso aí não tem que acontecer. Só eu acho de entender que os jogadores, a gente é chato, a gente reclama, a gente sabe que os juízes erram, acertam, mas não é pelo fato de ser homem e mulher a gente vai diferenciar as coisas. A gente vai cobrar quando tiver que cobrar, mas que seja da mesma forma e justo. E meus sentimentos aí à árbitra e, bom, que o jogador do Bragantino foi muito, muito infeliz. Pô, obrigada, Hugo, Bem demais, de muito verdade. bravo. Obrigada. Valeu. Falei antes. Pois é, Sofia. Esse jogador aí, né, o Hugo Souza, ele inclusive foi vítima de injúria racial. Tem outras polêmicas aí envolvendo o caso dele. Talvez a gente faça um post sobre isso, mas é o mínimo. Por que o Hugo está aqui? Porque é o mínimo que um homem tem que fazer quando ouve um colega, quando ouve alguém fazer uma manifestação absurda. É se posicionar contra, é deixar constrangido, porque não tem mais possibilidade, Sofia, da gente acompanhar um cara dizer ao vivo, né? Olha, não dá para esse espaço aqui ser um espaço de mulher, mulher não tem que estar aqui, mulher não tem que apitar jogo de futebol masculino, as mulheres não deveriam estar nesse espaço. E a pessoa que acha que isso está errado se mantém em silêncio. O silêncio é conivente, o silêncio ajuda a matar. E é exatamente isso. O paralelo que foi feito pela a jornalista do Cazé TV é necessário. O machismo mata. Ponto. O machismo mata. Porque a Daiane, a árbitra, ela não sofre o machismo só dentro de campo, não é só de um jogador específico do Bragantino, a gente tem diversos casos em que jogadores correm atrás de árbitra, aconteceu inclusive com o Jean Carlos, se eu não me engano, há alguns anos. O jogador leva o cartão amarelo, Sofia, e vai atrás, correndo atrás da árbitra para peitar a mulher. Qual a necessidade disso? E aí, quando você questiona o debate, as pessoas falam que é o calor da emoção, mas só que no esporte, no futebol, quando a gente está falando de um campeonato de alto padrão, de alto rendimento, que envolve muito dinheiro, inclusive, e resultados que são manipulados por bets, não há possibilidade de você colocar a culpa em uma mulher que está apitando uma partida, sendo que a gente tem aí árbitros como o Pombo, e vários outros, que são árbitros super questionados em várias partidas de futebol, quando eles apitam para determinados times. Tem muitos árbitros que são questionados, que tem ranking de piores árbitros no Brasil, e não se ouve falar que eles são ruins porque são homens. Por que será, né, Sofia? É terrível, isso é misoginia, isso é machismo, e sim, mata. E não é exagero dizer que mata. Fique à vontade, Sofia. Olha, Dai, não tem muito o que adicionar, porque você e a... Desculpa se faltou o nome da jornalista... A jornalista do Cazé TV, a Bárbara Coelho, vocês já disseram tudo, né? Eu acho, assim, perfeitamente compreensível um jogador reclamar da arbitragem. Às vezes com justiça, às vezes porque realmente a arbitragem errou, às vezes de tentar, como uma desculpa esfarrapada, botar a culpa em alguém, ok, faz parte. Agora, não foi isso que ele estava fazendo. Ele estava fazendo ataque misógino, porque ele repetiu várias vezes. Ele não falou uma vez só, ele repetiu várias vezes que o problema era ela ser mulher. Que ela, por ser mulher, não seria grande o suficiente para apitar um jogo daquele tipo. É literalmente colocar a mulher como um ser inferior. E daí, se alguém tá ouvindo a Dai ou a Bárbara falando que ao colocar que é exagero dizer que o machismo mata, alguém tá pensando nisso? Só pensa, qual a posição que ele tá colocando a mulher? Se a mulher não ela, por ser mulher, não é grande o suficiente para desempenhar essa função. Qual é a posição que ele tá colocando ela?
não é uma posição de inferioridade, e você acha que essa posição de inferioridade, onde a mulher é colocada, vai se restringir apenas à atuação dela como árbitra? Você realmente acha que uma pessoa que ao colocar a mulher em posição de inferioridade dessa forma, não vai isso esparramar para outros campos da vida? Claro que vai, claro que vai. E aí sim, isso vai. O cara que se acha que está numa posição de superioridade em relação às mulheres, porque as mulheres não são grandes o suficiente para desempenhar certas funções, é o mesmo cara que vai achar que está numa posição de superioridade na hora de ter um relacionamento com uma mulher. Eu, se fosse a esposa dele, eu já estava procurando o divórcio, sinceramente. Porque como é que você vai ficar com um cara que tem uma visão dessa, sabe? Então, é muito sério. É muito sério. E vale lembrar que isso mata também de outra maneira. Essa visão machista, ela limita as oportunidades que as mulheres têm na vida. E essas oportunidades limitadas, muitas vezes acabam forçando mulheres a ficarem em relacionamentos tóxicos. Em relacionamentos muitas vezes perigosos. A mulher que se coloca na posição de aguentar um relacionamento que já se tornou perigoso para ela porque ela não tem capacidade financeira de sair desse relacionamento. E daí, quando ela tem uma oportunidade, ela cai diante de um cara que diz que ela não é grande o suficiente para desempenhar essa função, apenas pelo fato dela ser mulher. Então, vocês entendem como não é exagero dizer que isso mata? Isso mata. Isso mata. Mas, enfim. E por fim, a gente tem a questão de que a gente tem que começar a repensar qual que é o ambiente do futebol, né? Porque é incrível como esse tipo de coisa é comum no futebol, né? E por quê? Por que que um espaço associado à masculinidade precisa necessariamente ser um espaço misógino? Talvez porque a ideia de masculinidade da nossa sociedade é intrinsecamente misógina? Aí a gente tem outra coisa a se pensar. Mas enfim, ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias.